meu pai, eu não nasci, eu estreiei. Aquela típica história de você estar andando no shopping e aí, ai, que mulher divertida, carismática, bonitinha, vem fazer um desfile e tal. Aí fiz esse desfile, entrei numa agência de modelo infantil e aí eu comecei a fazer teatro já criança, assim, de brincadeira, porque acho que me ajudava para fazer os comerciais, assim, de alguma forma, a desenvoltura e tudo mais. E sempre fiz teatro. Desde que eu me entendo por gente, eu me vejo fazendo teatro. Comecei com 11 anos de idade, estou com 36, então as contas fazem 25 anos. Isso com teatro amador, obviamente, eu sou do interior, comecei lá na minha cidade e comecei através de um chamado de uma igreja. Tá? Meu irmão estava na missa, coisa que ele nunca vai, mas nesse dia ele foi, o grupo de teatro precisava de uma criança para participar lá da encenação. Aí ele sabia que eu gostava dessas coisas, que eu fazia na escola e tal. Aí ele me falou, eu fui lá, fiz o teste, entrei para a companhia e desde então nunca mais parei. Eu comecei no circo. Eu era palhaço de circo com 12 anos de idade. Então eu sempre fui muito atrevido, então eu ficava pendurado nas cordas, arame, e fazendo palhaçada lá de cima. Que é o maior teatro da vida, né? O picadeiro é o maior teatro da vida. E aí logo em seguida eu fui fazer espetáculos na rua, que a gente chamava de teatro mambembe, né? Esticava uma lona azul e aí a gente fazia a galera se divertir. Então, quer dizer, eu acho que eu estou nesse meio aí há uns 40 anos, mais ou menos. Eu faço teatro há 10 anos e o meu primeiro contato com teatro foi na escola de artes da minha família, um espaço cultural aqui da Zona Norte, no Jardim São Paulo, a Marte. E minha primeira aula foi com a minha prima, a Paloma Bernardi, ela que me deu minha primeira aula. E eu fui não querendo, porque eu estava numa sala esperando meu pai para ir embora da escola e ela me chamou porque precisava de alunos para encher a turma. E aí eu fui, eu era extremamente tímida. E a partir daquele momento eu fiquei extremamente apaixonada pela aula e fui indo e deu no que deu. Teve o contato inconsciente e o contato consciente. O primeiro contato, que foi o inconsciente, foi quando eu fui jogado numa cena, né, na qual a minha mãe estava fazendo, né, uma performance lá para a igreja. No caso era a morte dela, né, era uma cena de índios, né, massacrados por portugueses. E eu vi minha mãe em cena morrendo, e eu tinha 4 anos de idade, então eu chorei de verdade, a cena ficou maravilhosa, né? Só que isso eu não lembro, as pessoas me contam. Agora, quando eu tive uma noção, foi aos 7 anos de idade também, numa cena da comunidade, que foi de Dia dos Pais, que me colocaram um paletó gigante, né? E quando eu entrei em cena, todo mundo começou a rir. Eu falei, é legal fazer as pessoas rirem. Eu era quem organizava as peças da escola com 7 anos de idade, da minha classe. Assim. Então, sempre quis ser atriz. Eu quis ser astronauta, descobri que ia ter que saber muita matemática. Falei, não, segunda melhor opção, eu quero ser atriz, pronto, é isso. Sempre que perguntava, o que você quer ser quando você crescer? Eu respondia, atriz. Mas como eu morava muito longe, eu morava no Maranhão, o acesso a cursos era muito difícil, ainda mais para uma criança. Aí eu segui outro rumo, fui fazer outras coisas, fiz faculdade de engenharia, estava insatisfeita e eu entrei no teatro mesmo nesse ano. Eu comecei a fazer teatro com 16 anos, um pouco tarde para muita gente, numa cidade do interior que não tinha nenhuma estrutura para se estudar arte, uma cidade de 20 mil habitantes. E eu lembro que a primeira escola em que eu estudei foi uma casa que eu morei. Meu pai era gerente de banco e a gente mudava muito. Eu já nasci mudando de cidade desde pequeno. E eu lembro que eu morei numa cidade vizinha onde eu morava. E eu me matriculei numa escola de teatro. Quando eu cheguei era a casa onde eu tinha morado criança. Eu fazia teatro no que era meu quarto. Eles quebraram uma parede entre um cômodo e outro, fizeram um quarto, um cômodo grande. E eu comecei a fazer teatro assim. Isso já tem 23 anos. Eu sou criado em Itaquera, que é a periferia de São Paulo.
Então lá também não se tinha muita possibilidade. Na minha escola não tinha aula de teatro, a minha família não teve a cultura de ir ao teatro, meus avós não levavam meu pai nem minha mãe porque eram de classe muito baixa. Então eu conheci o teatro quando eu comecei a estudar o teatro. E eu digo assim com todas as letras que o teatro mudou a minha vida. Eu hoje pensando falo, se não fosse ator, o que eu seria? Eu não consigo ver uma outra possibilidade, porque eu sou completamente apaixonado. Então, o teatro salvou a minha vida. E eu acho que salvou a vida de muitas outras pessoas, sabe? Não só as pessoas que vivem do teatro, mas às vezes alguém que assiste uma peça e captura uma coisa e fala, cara, isso pode mudar a minha vida. Como a música, como a poesia, como a dança, como as artes plásticas, eu acho que o teatro ele é transformador. Foi tanta coisa assim que mudou na minha vida, porque cada aula você sai diferente, né? Transformado. Eu saio às vezes dos espetáculos, eu saio mais pensativo do que contente ou feliz, tal. E isso é muito legal, porque eu estou o tempo todo pensando o que eu posso melhorar, o que eu posso evoluir, que espinha de peixe ainda tá engasgada na garganta, né? Que ainda me move. Eu fiz um curso técnico de informática industrial, nada a ver com teatro, né? E eu comecei a trabalhar na área, fazer o estágio, tal. Eu comecei a trabalhar e comecei a fazer uma faculdade de ciência da computação. Nessa época foi a época que eu mais me distanciei do teatro. Foram 2 anos da minha vida que eu praticamente não vi nada, não fiz nada. E aí eu me vi numa situação em que eu ficava o dia inteiro na frente de um computador, trabalhando, mexendo com programação e tal, e à noite eu ia para a faculdade estudar coisas de computador. E eu olhava para aquilo e falava, gente, não é isso que eu quero para minha vida, não. Não faz sentido. E aí eu parei e falei assim, não, isso eu sei que eu não quero. Eu larguei o emprego, larguei a faculdade, fiz 1 ano, na última semana eu larguei, não fui mais. E aí eu fiquei um tempo pensando sobre isso, até fiz um teste vocacional, essas coisas, fui procurar ajuda e tal. E fui fazer um cursinho pré-vestibular, que eu falei assim, pelo menos eu vou estudar esse ano, vou me dedicar e depois eu vejo o que eu vou prestar, né? E fazendo o teste vocacional, obviamente que deu teatro, deu outras coisas também, mas eu estava na cara que eu ia escolher isso. E primeiro teve aquele momento de aceitação, de aceitar que era isso mesmo, então, se é isso que eu gosto mesmo, eu acho que eu vou me dedicar mais, então o resto a gente dá um jeito. Você é formado em engenharia, vai fazer teatro? Para quê? Matou para passar no vestibular e chegar, você faz uma faculdade pública e de repente você larga tudo para virar atriz? O apoio da família foi um pouco mais difícil. Eu tinha aula de história com um professor que ele era incrível e ele usava o teatro para ensinar as coisas. Então, vamos fazer o Renascimento. Você é o Leonardo da Vinci, você é o fulano, e a gente fazia. E aí eu amava, eu ficava super ansiosa para fazer aula de história. E a gente fez várias peças, tipo, com ele, sobre Grécia, Roma, e eu sempre gostei, queria fazer muito. Só que aí eu não tive apoio dos meus pais, né? Eles me falam, não vai fazer isso, artista morre de fome, não vai fazer teatro. E aí eu fiquei muito tempo assim com essa vontade, mas não segui em frente. Só que também eu não conseguia achar alguma coisa que eu quisesse fazer, sabe? Eu vou fazer psicologia. Não é isso. Eu vou fazer advocacia. Não, também não. Aí até que eu não consegui ficar longe do teatro e decidi, não, é isso que eu vou fazer, mesmo que eu morra de fome. Quando eu estava no ensino médio, no 2º ano do ensino médio, uma professora, que é formada em artes plásticas, mas ela amava o teatro e não sabe fazer teatro, ela se permitiu estar num lugar de humildade, falar assim, eu não sei fazer teatro, porém eu quero fazer teatro, né, com os meus alunos. Ela levou aquela turma para poder assistir teatro no teatro. E essa foi uma experiência libertadora para mim. Porque aquilo que eu estava procurando desde os 7 anos de idade, no ensino médio eu fui reencontrar. Por uma professora
que fez a gente ter a experiência do teatro. Aquele momento vivo, cheio de informação, que eu não entendi 70%, mas para mim era lindo, porque não era apenas o racional. O teatro não é apenas o racional. É também, e é muito importante, mas o teatro transcende. O teatro é arte, artificial. Eu sempre falo, as pessoas ficam, nossa, maravilhadas quando eu falo tipo, de arte, né? Que eu não consigo me enxergar fazendo outra coisa a não ser isso. Fazendo teatro, fazendo as pessoas verem a vida de uma outra perspectiva, ou fazendo isso que a gente está fazendo, né? Produção. É incrível contar uma história para alguém. Mas uma coisa assim que foi incrível para mim foi quando a gente estudou Agreste, do Newton Moreiro, que tinha uma cena que é uma história meio sobre transexualidade, e aí umas mulheres elas despem um corpo de um homem e descobrem que é uma mulher, então ele seria trans. E aí tem toda uma violência e tal, e eu achei essa parte muito importante, eu quis fazer esse papel dessa pessoa morta, tudo, porque também outras pessoas do curso não se dispuseram a passar por isso, porque é meio que uma violência e tudo. E para mim foi muito importante, foi muito difícil, porque tinha que se despir, tinha que deixar as pessoas te tocarem, tirar roupa, tudo. Mas assim, eu me senti, quando acabou, eu fiquei tipo, meu Deus, obrigada. Foi incrível. E se eu quiser vê-la ainda em vida, devo ir. A primeira vez que eu subi num palco de verdade foi na igreja. Eu gostava muito de ir numa matinê que tinha de domingo perto da minha casa, e aí minha mãe só deixava se eu fosse na missa. E eu não entendia muito a função de uma missa na época, assim, eu achava um porre estar na missa. E do lado, sempre que eu saía para ir no banheiro para fugir um pouco da missa, eu ouvia uma galera falando, sim, vou com você. Sabe, um teatro bem grandiloquente, assim. Eu falei, o que essa galera tá gritando? Aí um dia eu espiei numa janela, assim, era uma galera ensaiando teatro. Aí eu bati e falei, pô, tudo bom? O que é que vocês estão fazendo aqui? Pô, teatro. Eu falei, que legal, cara. E aí eu comecei a me inteirar um pouco com um grupo de teatro da igreja, que eram os encontros de jovens que tinham. E aí eu comecei a fazer encenação na igreja. E aí daí eu conheci uma galera e comecei a fazer um curso técnico no Macunaíma. Isso em 97. Eu tinha uns 13, 14 anos. E aí daí em diante eu não parei mais, assim. E a sensação de subir no palco pela primeira vez... É muito louco falar isso para você que é um pouco mais jovem que eu, mas é a sensação de você olhar para um estado presencial e ter certeza que você quer viver isso para sempre. Sabe quando você dá um bom beijo em alguém, você fala, caralho, eu queria esse beijo para sempre? A minha sensação de subir no palco a primeira vez foi essa, de eu quero dar esse beijo para sempre. Quando a gente é criança, a gente ainda não sabe o que quer fazer na vida, né? Mas como eu comecei a trabalhar já desde cedo, eu via que o teatro tinha realmente elementos que me faziam ser uma pessoa melhor em todos os sentidos. Porque acho que o teatro tira a timidez, o teatro faz você se relacionar melhor com as pessoas, você se torna uma pessoa mais criativa, mais carismática, você consegue se apresentar num grande público. Então o teatro, independente se a pessoa vai seguir carreira de ator ou não, eu acho que é fundamental na vida de qualquer ser humano, porque se você for um professor, você tem que lidar com seus alunos, um palestrante, às vezes tem alguma reunião de negócios, tem que apresentar um projeto e às vezes você fica ali tremendo, nervoso, então acho que o teatro te solta, te libera essas energias, te ensina a articular melhor, falar melhor, se apresentar. Tem gente que é tímido até para se relacionar com as pessoas, né, até para dar um oi, para cumprimentar. Então o teatro faz você ter essa troca com o outro. E é um grande aprendizado, né? É cultura, é educação. O teatro vem aí permeando a nossa vida anos e anos e anos, né? Então, depois, com o tempo, eu fui vendo que era isso que eu queria para minha vida. A gente está falando de relações humanas, a gente está falando de sentimentos. Então tem uma coisa muito maior e a gente quer tocar. Nos dão esse direito de acessar isso, né? A gente está ali para refletir. Teatro é muita reflexão. É o espaço onde todo mundo vai para ver e refletir sobre aquilo. Tem vários tipos de
peças, de espetáculos e tal, mas eu acho que sempre vai fazer com que uma sociedade, com que um povo possa se ver, possa refletir, possa entrar em contato, às vezes, com coisas diferentes da realidade dele, com épocas diferentes, com questões que não necessariamente são as deles, ou também são questões atuais, são, enfim, reflexões que a gente precisa ter nesse momento. Enfim, eu acho o teatro uma manifestação artística riquíssima. Eu, como espectadora, não apenas como atriz, eu valorizo muito, eu gosto muito de ir ao teatro. Acho fundamental. Ele faz você refletir sobre coisas que estão na sua cara, mas você não consegue perceber se não for encenado. Coisas simples, metáforas, que você pensa, nossa, isso tem uma ligação com aquela outra coisa, e você agrega a cultura, você entende as coisas. Eu vejo isso no meu pai, que é um homem bem machista e tudo mais, mas a gente foi assistir uma peça que chamava As Cangaceiras, na Fiesp, e é uma peça bem feminista, assim. E ele super, tipo, nossa, não sabia que as mulheres passavam por isso. Ele começou a ver as coisas um pouco de forma diferente. Meu maior curso de teatro foi exatamente isso que nós estamos fazendo, aprendendo com os outros, né? Então a vida é um grande aprendizado.